Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma. Paz do Senhor, amadas e queridas irmãs. O tema é: viverei o extraordinário de Deus. Oh, aleluia! Esse tema me faz meditar sobre o povo de Israel. Nós vemos desde a criação, quando Deus criou Adão e Eva, aí veio Noé, criou a arca, e Deus sempre poupando o povo, e veio José, e José nós sabemos de onde ele saiu, aonde o patamar que ele chegou, governador do Egito, e Deus sempre dando escape, Deus sempre dando livramento. Mas José morreu. E a Bíblia nos fala aqui em Êxodo que assumiu um rei que não conhecia a José. Diz que ele não conhecia José. E o que aconteceu? Alguma coisa incomodava aquele rei. Era que o povo de Israel estava muito poderoso sobre eles, porque o povo estava crescendo muito. Então ele começou a maltratar o povo, a afligir o povo de Israel, porque eles estavam se multiplicando muito, e ele tinha aquele temor de que se tornassem mais do que eles. O que aconteceu? Ele sobrecarregou o povo de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Então aquele rei começou a castigar o povo de Israel. E ele deu uma ordem para as parteiras que, se nascessem os meninos, era para matar. Fosse avisado que aquelas crianças iam ser mortas, aqueles meninos. E se fossem meninas, que elas deixassem então a viver. Mas Deus, ele sempre providencia o escape, oh, aleluia! E tinha ali algumas parteiras que tiveram aquele cuidado, oh, aleluia! Aqui nos diz que o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. A Sifrá e a Puá, quando elas chegavam lá, elas davam um jeitinho, tal, e as crianças acabavam ficando vivas. E aí, falou assim, bem, mas o que está acontecendo? É que as parteiras tiveram temor de Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, elas conservavam os meninos com vida. E elas falaram assim, olha, sabe o que acontece? As hebreias são muito espertas. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz. Isso é Deus preservando. Deus sempre usa alguém. E Deus estava ali preservando o povo. Oh, aleluia! E numa desses partos, foi poupada a vida de Moisés. Moisés, um grande líder, uma história linda, linda, linda. E nós vemos que o povo continuou sofrendo, muitos e muitos anos, sofrendo ali, através daquele serviço, aquela servidão com dureza, com rigor. E a Bíblia nos fala que Deus, ele promete livrar os israelitas. Então, capítulo de Êxodo, capítulo 6, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Então Deus falou para Moisés, Moisés, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto, oh, aleluia, glória a Deus. Aquela promessa feita a Abraão, oh, aleluia, conta as estrelas, Abraão, aleluia, de te farei uma grande nação, um grande povo.
Aleluia. E aqui diz assim: também eu tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu, o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido, oh, aleluia, e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Oh, aleluia! Deus fez essa promessa. Deus estava ali mais uma vez preservando o seu povo. Aleluia! Mais para frente, aqui em Êxodo capítulo 16, o povo, ele sempre reclamava. Nós vemos ali que Deus deu o livramento, conseguiu tirar eles da terra do Egito. Eles conseguiram sair, né? Depois que veio todas aquelas pragas, né? O mar se abriu e eles foram embora naquela jornada pelo deserto. Mas o povo sempre reclamando, sempre murmurando, e aquilo machucava o coração de Deus. Era um povo que ele estava dando escape, dando livramento, mas o povo sempre murmurando. E a Bíblia nos fala aqui em Êxodo, capítulo 16, versículo 11, e o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, oh, aleluia, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este, aleluia, é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra do Senhor que tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que puder comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Se são 4 pessoas naquela tenda, você vai pregar para cada um. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo-se o sol, derretia-se. Oh, aleluia! Que coisa linda! Oh, aleluia! Deus sempre providenciando o escape, o livramento. Viverei o extraordinário de Deus. E eu fiquei pensando, irmãs, minhas queridas irmãs, o povo estava ali no deserto, e Deus, com aquele carinho, com aquele cuidado, e eles estavam reclamando. Vamos ver aqui em Números capítulo 11, a murmuração dos israelitas. Olha só: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, aleluia, e a sua cor como a cor de bidélio.
Espalhava-se o povo e o colhia, e os moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Ô povo ingrato! Oh, aleluia! Aqui esse porós, eu estive procurando o que é o alho poró, né? É muito usado aqui em Portugal. Aqui se usa alho poró para tudo, né? Para tudo. É muito gostoso mesmo. E a alimentação dos hebreus era praticamente isso, era rabanete, cebolas, alhos, lentilhas. Mas olha, eles estavam sentindo saudade dessa comida. Mas, gente, olha que Deus mandava uma coisinha miúda. Eu achei tão interessante essa passagem. E chamou a casa de Israel o seu nome maná. E era como semente de coentro. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. Gente, Deus providenciou maná. Maná. Aleluias. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Deus providenciou para eles o maná. E eu estava meditando. Era uma coisinha miúda. Irmãs, viverei o extraordinário de Deus. Quando o povo de Israel disse assim, vou guardar para amanhã, o que eles estavam querendo dizer com isso? Não, ele está mandando hoje, mas eu não confio nele, amanhã ele não vai mandar, amanhã ele vai esquecer de mandar para a gente, vamos pegar e guardar para amanhã. O que estava faltando ali? Fidelidade, ser infiel, fé de que como ele estava provendo hoje, ele iria prover amanhã. Olha só o raciocínio, olha o coração duro, povo de dura cerviz, coração duro daquele povo de Israel. Era para comer todos os dias, aleluia. Deus mandava um maná, oh, coisa boa, um gostinho de bolo, de mel. Deus mandava codornizes. Pássaros, eles podiam, fazer fritinho, fazer assado, não faltava, Deus mandava. A partir do momento que aquele povo começou a guardar, a ordem era, olha, é só para hoje, não é para guardar. E a Bíblia nos fala que quando eles guardavam, no outro dia, estava como podre, estava cheirando mal, criou bichos e cheirava mal. E então indignou-se Moisés contra eles. Não precisava disso. O que eles estavam dizendo? Estavam desconfiando de Deus. Hoje tem, mas amanhã ele não vai. Não, então não pegavam guardar. Aí amanhecia totalmente cheirando mal e cheio de bichos. Minhas queridas irmãs, aleluia. Eu fiquei com essa palavra no meu coração e viverei o extraordinário de Deus. Às vezes a gente fica numa ansiedade tão grande, que a gente esquece que Deus mandou um maná todos os dias. Isso já é o extraordinário de Deus. Você levantou hoje, você acordou, você se alimentou, você foi para a igreja, você foi trabalhar, você tem sua comida em casa, você tem seu trabalho. Este é o extraordinário de Deus. Isso é viver o extraordinário de Deus. Porque senão fica uma utopia, uma coisa meio que fantasiosa. Eu vou viver, Deus vai fazer, mas Deus já está fazendo, oh, aleluia. Está entendendo? Deus já está mandando maná. O que Deus estava fazendo com aquele povo? Mandando maná todos os dias.
uma coisinha miúda. Eles olhavam assim, aquela coisinha miúda. Olha, mas dá para fazer tanta coisa. Cheirinho de azeite, olha que coisa gostosa. Oh, aleluia! Nós precisamos valorizar o que nós temos hoje. Deus já está fazendo o extraordinário hoje. Nós não vamos viver, nós já estamos vivendo o extraordinário de Deus. Nós temos que hoje, viver o extraordinário. Ele não vai fazer, Ele está fazendo. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, e a gente esquece que Deus, que Deus manda o maná todos os dias pra gente fresquinho. Deus manda cordonizes pra gente. Deus não deixa faltar nada. Isto é viver o extraordinário de Deus. Porque senão a gente vai viver sempre naquela ansiedade. E Deus está fazendo, e a gente não está vendo, e a gente não está crendo, e a gente não está agradecendo. Aleluia! Deus está cuidando de cada uma de vocês. Deus está cuidando de mim. Isto é viver o extraordinário de Deus. Deus está aqui comigo. Deus está aí com vocês. Deus está providenciando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém, irmãs? Vamos viver o extraordinário de Deus hoje. Eu não viverei, eu já estou vivendo o extraordinário de Deus hoje. Isso no sentido físico, quanto a alimento, quanto a vestimenta, e no espiritual também, de você poder dobrar o seu joelho, sentir a presença de Deus. Oh, aleluia! Você entrar no teu quarto, você está na igreja louvando, que nem ontem, todas as igrejas louvando em toda parte do mundo, dizendo: Ele vive, comemorando a Páscoa. Oh, aleluia! Isso é viver o extraordinário de Deus. Aleluia! Eu não viverei, eu já estou vivendo o extraordinário de Deus. Querida, Deus não vai fazer, Ele já está fazendo. Pelos olhos da fé, começa a contemplar, começa a sentir, começa a viver o extraordinário de Deus. Amém? E que assim o Senhor possa nos abençoar e falar melhor em cada coração. Amém? A paz do Senhor. Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma.